Você ouve Estadão no ar. Agora 9h48. Olha, muitas mensagens chegando aqui pelo WhatsApp. Tem aqui ouvinte Samuel Ribeiro, aqui de São Paulo, falando que foi muito legal a entrevista com o secretário dos Transportes. E falando aqui do metrô, também o ouvinte Romeu, que diz que a gente tinha que fazer uma vez por mês. Isso, viu, Raíssa? Passando cada mês por uma estação de metrô. Não, se eu soubesse o trabalho que dá, viu? Oi. Tem muito ouvinte passando aqui ainda. A Márcia Veloso, por exemplo, falou que gosta da sua voz. Passou por aqui para me falar isso aqui, a Márcia Veloso. Da sua ela não falou nada, né, Raíssa? Falou, mas pra mim ela falou pessoalmente, mas eu não vou ficar falando aí. Tá bom. O Reinaldo Cerchiaro tá aqui também agora com a gente, outro ouvinte, o seu Francisco também, a Dirce tá aqui, muita gente passando por aqui, veio para cá especialmente para acompanhar o Estadão no ar aqui do metrô. Até perguntei para as pessoas, vocês estão de passagem aqui, vocês trabalham aqui perto? Não, teve gente que pegou o metrô e veio para cá mesmo. Aí, portanto, e olha, muitas perguntas também chegando aqui pelo WhatsApp, são perguntas que não deu pra gente fazer pro secretário, viu? Todo mundo com muitas perguntas sobre o metrô e a gente vai encaminhar, né? Tá certo, pauta permanente. Tem mais um convidado agora aqui, Tatiana. O nosso colunista aqui de Cidade e Meio Ambiente, o professor Paulo Saldiva, tá aqui. Veio de bicicleta ou não hoje, hein? Não, hoje eu vim de metrô. Hoje veio de metrô, lógico, né? Eu vim prestigiar o evento, né? Então tá bom. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Raíssa, bom dia, Tatiana, bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar aqui, ainda mais nessa... É tão legal essa estação de rádio dentro do metrô a gente se sente meio em festa aqui. Tá em festa. Tem gente que até para aqui, Tatiana, acho que a gente é serviço de informação e pergunta se o terminal é aqui do lado, se não é, mas tudo bem, tá valendo tudo. Professor, o metrô, afinal de contas, o secretário falou pra gente agora há pouco que a gente teve anos que ele chamou até de apagão, né? 6 anos entre uma linha e outra, depois 12 anos, que agora o ritmo está um pouco mais rápido. A cidade está atrasada em metrô, né? Muito atrasada, ela atrasou tanto para começar em relação a outras cidades do mundo, da América Latina, por exemplo, Buenos Aires, né? Que teve um dos primeiros metrôs do mundo, e também na continuidade de investimento. A gente preferiu priorizar investimento em transporte individual e o metrô foi ficando meio para trás. E hoje a gente está correndo atrás do prejuízo e acho que é um anseio até da população, né? Porque sente que ganha tempo, faz economia e ao mesmo tempo ganha um pouco de saúde, né? Dá para dimensionar, não sei se dá para quantificar isso, o metrô na relação com a não poluição em São Paulo, quanto que ele tira de poluição? Dá sim. A gente fez um estudo publicado por até foi uma funcionária do metrô que fez doutorado na faculdade e que comparou São Paulo com durante e greves de metrô, com dias iguais, mesma temperatura, mesma umidade, mesmo dia de semana, e nós vimos que o metrô tira em torno de 5 a 6% da poluição do ar. Ou seja, o metrô em si tira, e quando você não tem metrô aumenta por causa do maior número de veículos e maior congestionamento. Isso dá mais ou menos 2 pessoas por dia, 2 a 3 pessoas que deixam de morrer prematuramente por dia. É importantíssimo, né? Tatiana, o professor está na sua escuta aqui também no nosso estúdio. Pois é, a gente vendo aqui tantos WhatsApps, né, de gente querendo, né, que o metrô chegue no seu cantinho, né, no seu bairro, também na sua cidade. Doutor Saldiva, a gente sente uma propensão, né, as pessoas a utilizar o transporte público, talvez levar uma vida menos sedentária, mas a gente percebe que, por enquanto, isso vai demorar um pouquinho, né? É meio impossível para as pessoas. Quer dizer, na sua opinião, tem alguma solução? Até porque o senhor é especialista, né, em poluição, e a gente sabe muito bem que o transporte coletivo ia diminuir, ia melhorar muito essa qualidade do nosso ar, né? Ia melhorar a qualidade do ar, ia dar mais horas de descanso, mais tempo para as pessoas. Estavam vindo de metrôs, porque tem gente lendo no metrô, tem gente conversando dentro do metrô. E a melhor propaganda para o transporte coletivo vai ser sua eficiência. Enquanto não tiver eficiência e conforto, as pessoas vão raciocinar assim, lento por lento, eu vou no meu transporte individual. E hoje, eu estava vendo no Estadão de manhã,
que algumas estradas que ligam as cidades a São Paulo vão colapsar por volta de 2030. Algumas já colapsaram, Raposo Tavares, a chegada da Castelo Branco. Então isso mostra que o transporte sobre trilhos vai ter que migrar para fora da cidade de São Paulo através de um processo de conexão entre metrô e CPTM. A gente está pagando hoje as consequências de uma inação que vem desde a metade do século XX, onde a gente não investiu em transporte sobre trilhos, aliás tirou. Os bondes seriam, digamos, os caminhos naturais para os veículos leves sobre trilho, e a gente acabou colocando isso para fora e não temos uma rede hoje capaz de atender os anseios da população. Tá aí o exemplo de quem às vezes vai morar em cidades próximas aqui em busca de qualidade de vida, né? E pega o trânsito, né? Já tem gente vindo de helicóptero de lugares aí próximos de São Paulo para cá, né? Então, mas o helicóptero, em todo mundo, assim, quem está no topo da pirâmide econômica, aí pode, né? Pode, né? O duro é quem vai morar longe, na cidade, tem uma cidade dormitório, tipo Jandira, Barueri, Itapevi, que tem muita dificuldade para se locomover e perde muitas horas do seu dia, né? E isso podia ser utilizado para o indivíduo descansar, estudar, ter uma qualidade de vida melhor. Eu acho que isso a gente tem que investir muito. O futuro está nos trilhos mesmo, não tem muito jeito, né? Eu acho que ele vai estar numa combinação de trilhos, tanto embaixo como em superfície, e corredores de ônibus com baixa emissão. Eu acho que esse vai ser um caminho para fazer a capilaridade que é necessária para você poder fazer frente às necessidades. O metrô não vai ter a capilaridade necessária. As pessoas vão ter que, para o indivíduo andar de transporte coletivo, o transporte não deve estar mais que 100 a 200 metros da porta da sua casa. Eu acho que isso é um caminho que vai ser complementado por um transporte coletivo de boa qualidade. Bom, e isso aí depende de investimentos e politicamente os governos têm que se entender também nas várias instâncias, né, professor? Não pode ficar com picuinha. Esse é o grande problema, porque a cidade, né, a região metropolitana às vezes não se entende. Por isso que eu defendo, assim, como uma forma de, para alguns temas como mobilidade, energia, água, nós temos que fazer uma espécie de gestão de um parlamento metropolitano, como se os problemas fossem tratados de forma sistêmica, como se fosse uma governança de prefeituras para poder fazer planos de longa duração. Tem que pensar então em região metropolitana, por exemplo, os prefeitos todos unidos, né? Tem que ser por aí, né? E até entre regiões metropolitanas. Por exemplo, a região de Campinas, a região de São José dos Campos e a região da Baixada Santista de Santos tem que estar integrada no modal de transporte. Eu vi uma vez eu esqueci o nome de um arquiteto que mostrou que o desafio da região metropolitana de São Paulo é levar todo o Uruguai para a Argentina todo dia e voltar. Sei. Esse é o que anda, se você multiplicar o número de habitantes por quilômetros, esse é o desafio. E isso não é trivial. Por isso que você precisa de coordenação e planejamento. Tá certo. Vem estar com o professor Paulo Saldiva, transmissão do Estadão no Ar aqui da estação Vila Mariana do metrô, na Zona Sul de São Paulo. Tatiana, uma pergunta aqui para o professor. Professor, a gente não entende muito dessa história de metrô e de corredores subterrâneos, né? Eu estou lembrando aqui, por exemplo, da cidade de Paris, né? Que tem um dos maiores corredores subterrâneos do mundo. E todos os endereços, né? Todos os endereços. Quer dizer, você passa um endereço para alguém, a pessoa fala, qual o metrô? Aí o metrô tal. Ah, onde você mora? Eu moro no metrô tal. Quer dizer, todo mundo tem um ponto de referência. É mais ou menos isso? Será que a gente pode pensar numa coisa assim para a cidade de São Paulo? Será que é só vontade política ou precisa de muito dinheiro, talvez algo que a gente não tenha para ser concretizado por aqui? Não, o dinheiro vai ter. Se você computar quanto você está gastando a mais de combustível sem ir para lugar nenhum, se você computar as horas de trabalho que você deixa de ter por estar preso em congestionamentos intermináveis, se você computar o custo da saúde, o custo da mortalidade precoce, se você fizer essa conta, você vai ver que o metrô dá lucro. Quer dizer, é mais barato para cada unidade de investimento de transporte coletivo de qualidade, você ganha dinheiro das outras áreas. Portanto, é necessário que haja uma integração e uma economia que leve em conta não só o custo da obra, mas também os benefícios, o que você vai deixar de gastar com a obra. Veja, nós gastamos, a gente calcula que você vai gastar a mais de congestionamento quase
3 milhões de barris de petróleo por ano na região metropolitana. A $120 o barril, você vê quanto que de combustível que a gente queima sem ir para lugar nenhum por ano. Se esse dinheiro fosse investido, o país deixaria de ter conta de gasolina negativa e, consequentemente, você poderia ter investir esse benefício no transporte coletivo. Por isso que o Heisen falou certo. Só que quem paga a conta da gasolina é o governo federal. Quem paga a conta de fazer metrô é o governo estadual e municipal. Se não houver essa conversa cruzada, você não vai conseguir fechar as contas. Bom, a gente estava fechando aqui, professor, mas a gente está contando histórias. Todo mundo tem histórias também, pessoais até com o metrô. O senhor se lembra da primeira vez que andou de metrô? Foi logo que inaugurou ou não? Eu logo que inaugurou, porque no meu tempo ainda andava-se de carro de boi, né? Bigas, né? Porque eu sou mais velho. Mas quando o metrô começou a funcionar, né? Para mim foi uma maravilha, porque eu estudar, para mim era uma novidade, eu sempre ouvia falar disso, né? Mas eu lembro muito da minha convivência com meus filhos. As escolas dos meus filhos foram escolhidas por estarem na linha do metrô. Sei. Então, o metrô para mim foi um período da minha vida que eu lembro de conversar com meus filhos no trem. E depois, quando eles tiveram a liberdade de ir voltar para a escola sozinho, eles fizeram isso graças ao metrô. Isso foi uma coisa que para mim marcou para sempre. A sua linha é essa aqui mesmo, que o senhor pegava, essa azul. Linha, era norte-sul antes? Era norte-sul. Eu morava ali perto da Praça da Árvore e trabalho na Faculdade de Medicina. E meus filhos depois começaram a estudar, quando teve a linha verde, eles migraram para os colégios dessa linha, né? Quer dizer, um estudava aqui no Arquidiocesano, outro no Dante Alighieri, e isso para mim foi um negócio muito legal de fazer. Bem legal. Tá aí o professor Paulo Saldiva, que é colunista da Rádio Estadão, participa aí da nossa programação diariamente no Estadão no Ar e também no Metrópole, falando um pouco mais sobre essa importância que tem o metrô para a cidade de São Paulo, até ampliando, né? A gente está falando em rede nacional, tem para vários pontos do país, para a gente construir assim cidades melhores, né? Para a gente viver. Professor, obrigado aqui, viu, pela visita. Eu agradeço muito. Já que é rede nacional, vocês são cidadãos de outras cidades, não deixe de fazer os erros que a gente fez aqui. Isso. Não deixe de investir em transporte coletivo. E viu, Tatiana, tava muita gente aqui do lado do Heisen. Quando eu cheguei, comecei a afastar as pessoas, começou a ter gente. Eu funcionei com um efeito dispersador de multidões. Até a PM está querendo me usar para quando tiver conflitos, eu vou e o pessoal foge de mim. Uma coisa impressionante. Isso que ele não está com os cachorros. Ele não está com os cachorros, né, doutor? Eu senti falta dos cachorros. Eu não trouxe os cachorros. Não, né? Os cachorros não podem andar de metrô, mas eu considerei a possibilidade. Tá bom, então. Obrigado, professor. Até a próxima. Tchau. Bom. Rádio Estadão. A rádio de quem quer saber. Rádio Estadão, nos 40 anos do metrô em São Paulo. Só para quem quer saber.